É tanto vai e volta nesse universo cripto que a gente resolveu fazer um apanhado geral das melhores desse mês cheio de notícias. A gente dá a nossa opinião e, é claro, queremos saber a de vocês também nos comentários. Então vamos lá. A maior empresa independente de inteligência de negócio de capital aberto, a MicroStrategy, comprou 21.454 bitcoins. Eles anunciaram no dia 11 de agosto. O preço da compra, incluindo as taxas e as despesas, foram de 250 milhões de dólares. O CEO da MicroStrategy fez um comunicado à imprensa dizendo que o investimento deles em Bitcoin é uma estratégia de alocação de capital, visando maximizar o valor de longo prazo para os acionistas. Olha só que legal! O CEO comunicou que o investimento reflete a crença deles de que o Bitcoin é uma reserva confiável de valor. Pessoal, a empresa reconheceu que o investimento em Bitcoin tem maior potencial de valorização a longo prazo do que a retenção do dinheiro. MicroStrategy, a maior empresa business intelligence do mundo. Olha, de micro só o nome mesmo. E é claro que essa ação deu um impacto notável no preço das ações. Eles subiram 5,7% até então. É interessante também a gente falar um pouco mais a fundo dessa decisão de investir em Bitcoin. O porquê ela foi estimulada, em parte, por um encontro de fatores macro que afetam o cenário econômico e de negócios. Esses fatores incluem, entre outras coisas, a crise econômica, a crise da saúde pública. É interessante também a gente falar um pouco mais a fundo dessa decisão de investir em Bitcoin. O porquê. Ela foi estimulada em parte por um encontro de fatores macro que afetam o cenário econômico e de negócios. E esses fatores incluem, entre outras coisas, a crise econômica, a crise da saúde pública precipitada pelo vírus, as medidas de estímulo do governo sem precedentes, aquela incerteza política e econômica global. A incerteza política e econômica é o que mais instiga a decisão de migrar parte do patrimônio para as criptos. A MicroStrategy é enorme e não ia fazer uma escolha precipitada. Inclusive fizeram uma excelente escolha reconhecendo o Bitcoin como um ativo de investimento legítimo, que pode ser superior ao dinheiro. Então foi uma jogada estratégica de reserva de valor. Ou seja, eles não só enxergaram que investir na criptomoeda favorecia a proteção razoável contra a inflação, mas também a visão de obter um retorno maior com esse investimento. Então, Catiane, diante disso, as criptomoedas podem ser uma reserva de valor, então? A reserva de valor, ou investimento de valor, é uma forma de preservar o poder de compra com o passar dos anos. Como a gente já explicou em outros vídeos, a inflação faz a gente perder poder de compra com o dinheiro que a gente está acostumado. Sendo bem objetiva, a reserva de valor vai proteger o capital contra crises. Então, além do investimento que a MicroStrategy fez, eles também mantiveram o patrimônio deles seguro. Que na verdade é esse o objetivo, proteger o patrimônio contra a desvalorização da moeda estatal. Tem investidores que vivem em países de risco e com alta inflação que compram moedas estrangeiras, como dólar, euro, como reserva de valor. Tem também quem procure ouro, porque, ao contrário da maioria das moedas, é impossível imprimir mais ouro. O ouro é uma reserva de valor clássica, mas também tem investidores que optam por opções mais ousadas, com alta valorização, descentralização, proteção contra a inflação, como o caso das criptomoedas. E me parece que os investidores, isso eu falo de pessoas e empresas, estão em busca de novas opções para suas reservas de valor, né? É claro, olha aí essa crise que ainda está se instaurando, né? As maiores potências mundiais, e a gente está falando das mais estáveis, já têm sofrido com essa pandemia. A tendência é de inflação global. A principal vantagem do Bitcoin é que ele não está ligado a nenhum governo ou banco central. Ou seja, ele é um ativo autoprotegido. Quando grandes crises acontecem, é normal os bancos centrais cortarem a taxa básica de juros. Só que é justamente isso que coloca em risco os investimentos comuns. E é tradicional também para os governos imprimirem mais moedas, elevando a inflação. Com o Bitcoin e outras criptomoedas, isso não existe, porque
tem um valor máximo limitado de 20 milhões de unidades. E não tem essa, atingindo esse limite, acabou. É impossível minerar novos bitcoins. Mas a gente sabe que não é esse oba-oba. Ah, você é investidor de criptomoeda, vai lá, atualiza esse perfil trader de criptomoeda. Tem os cuidados, né? Não só os cuidados, tem a consciência, né? Você tem que entrar sabendo o que está fazendo para não se dar mal. Tem que saber todas as suas ações. Tem que saber todas as suas ações. Tem todo um conhecimento por trás disso. E a alta volatilidade é uma faca de dois gumes, é uma bênção e uma maldição ao mesmo tempo. Tudo vai depender de quem está operando. Se sabe entrar na onda e surfar na hora certa. O Bitcoin tem um histórico de preços bastante oscilante, com grandes altas e grandes quedas também. Aí não adianta o camarada ir lá na corretora, não olhar nada, comprar a primeira criptomoeda que vê pela frente e falar para os primos, eu sou trader agora. Trader de quê? O trader torcedor que fica olhando para a tela implorando para o gráfico subir? E o que você acha das empresas brasileiras se protegerem com o Bitcoin? Qual a importância? Eu é que pergunto. Quanto tempo vai demorar para as empresas brasileiras abrirem os olhos e protegerem os bolsos também? Manda a próxima. O tempo está mesmo derretendo para esses empresários. Acho que vão acabar reconhecendo essa reserva de valor inteligente, se não na estratégia, de forma mais desagradável. Mas por outro lado, pensa na correria. Acho que faltaria bitcoins, hein? Manda a próxima. Invista em Bitcoin, diz anúncio da Galaxy Digital no Financial Times. Pessoal, olha o impacto dessa notícia. Só para vocês saberem, o Financial Times é uma das maiores referências internacionais sobre dinheiro. É um jornal diário do Reino Unido que tem ênfase especialmente em negócios e notícias econômicas. Então, Catiane, jornal internacional que tem peso em referência afirma que em tempos de incerteza, o Bitcoin é um hedge independente da hegemonia. E hedge é isso que a gente está falando. É deixar a salvo o patrimônio. O hedge de carteira permite que os riscos dos investimentos eles sejam amenizados e as oscilações não afetem tão profundamente esses investimentos, mesmo em tempo de incerteza do mercado. Então, hedge de carteira pode ser uma estratégia de controle de risco? Eu gosto muito de um dizer do Warren Buffett. Ele disse que existem duas regras nos investimentos. A regra número 1, nunca perca dinheiro, e a regra número 2, nunca se esqueça da regra número 1. E o pessoal parece que esquece disso ou simplesmente não se importa com isso. Tem gente que não entra nesse mercado por medo. Tem quem ache que tudo é festa e só perde dinheiro, daí desiste. Mas poucos vão atrás do que é legítimo. E isso é porque é um trabalho, né? Não é um dinheiro facinho, rapidinho, igual muitas pessoas vendem a ideia. Grayscale, a maior gestora de investimentos em criptoativos do mundo, fez um comercial nos Estados Unidos em que coloca o Bitcoin e 8 altcoins em destaque. Achei muito interessante essa iniciativa. O comercial fez a citação de 9 produtos de criptomoedas. É bem interessante mesmo. Isso é um avanço, porque a ideia dessa empresa bilionária é levar as criptomoedas ao conhecimento geral, já que as mídias tradicionais não fazem isso. Na propaganda são expostos o Bitcoin, Ethereum, Ripple, Bitcoin Cash, Litecoin, Stellar, Ethereum Classic, Zcash e Horizon. Catiane, altcoins seriam essas outras criptos fora o Bitcoin? O que é uma altcoin? Altcoins porque são moedas alternativas ao Bitcoin, projetos diferentes com características de criptografia parecidas ou até mais avançadas. Depois que o Bitcoin se consolidou, depois que foi visto que a tecnologia foi testada e validada, outros projetos começaram a surgir com essa mesma ideia, criando tecnologias paralelas. Nem todas as criptomoedas usam blockchain, mas tem sistemas muito parecidos, como a tecnologia Blocklex, que a Nano usa. A diversificação é isso, Bitcoin e outras altcoins de fundamento juntas. Só tem um porém aí nessa lista com tudo que a gente está falando. Nem todas essas moedas são criptomoedas. A Ripple não tem rede descentralizada. Ela é distribuída e pertence ainda à empresa Ripple Labs. Então é uma moeda digital. É negociada nas plataformas, mas tem um dono. Não é independente, pelo menos por enquanto.
A Zcash também, mas estava rolando uns boatos de acessar o sistema descentralizado da Ethereum. Então já é alguma coisa mais firme, mas ainda é uma moeda digital também. E você viu que essa iniciativa da Grayscale foi alvo de críticas em redes sociais americanas? Eu não sei se todos aí viram o comercial, mas ele tem aproximadamente 30 segundos e eles destacam a impressão massiva de dinheiro por parte dos bancos centrais e as armações do papel moeda, fazendo as pessoas refletirem sobre investimentos em ativos digitais. Tem uma parte que fala assim no comercial, traduzindo, né? É por isso que é a hora das moedas digitais. Tiveram elogios também, mas o que o pessoal está criticando é que os produtos, as criptomoedas, ficaram por últimos segundos da propaganda. Foi um espaço limitado para falar das criptomoedas. O que você acha? Olha, geralmente quem reclamou é quem já conhece. Aí é fácil falarem para investir em criptomoedas, abrirem a lista de ativos digitais deles, mas e aí? E o pessoal que ainda não conhece? Quem acha que está seguro com as criptomoedas estatais? Eu acho que é o começo. Eles quiseram fazer o pessoal refletir sobre o papel moeda e plantar uma sementinha na cabeça das pessoas de que tem sim outras alternativas melhores e mais seguras. E olha, meter a cara assim, num comercial, na TV aberta, falando de criptomoedas, era que aplaudir de pé. Porque o pessoal tava reclamando até do áudio, bem coisa de quem quer falar só porque tem boca. Mercado de criptomoedas do Brasil ganha código de autorregulação pela Associação Brasileira de Criptoeconomia, o ABCripto. Só abrindo um parêntese aqui, vocês sabiam que existia esse órgão? Eu acredito que muitos não sabem, nem mesmo quem já investe. Então eu acho muito válido todo mundo saber disso. Esse código de autorregulação é direcionado às boas práticas de uso de criptomoedas, prevenção de lavagem de dinheiro, para trazer credibilidade e solidez. O ABCripto reuniu as empresas responsáveis por cerca de 80% do volume das transações em criptomoedas no Brasil. As corretoras associadas são Ripple, Mercado Bitcoin, Bitpreço, Foxbit e Novadax. O objetivo foi, como a Catiane disse, o aperfeiçoamento das práticas operacionais por parte dessas empresas, que ganharam o código de autorregulação. Segundo o diretor executivo da ABCripto, adequar os padrões da compliance, que seria agir de acordo com uma ordem ou regra, ajudando a preencher aquela lacuna de regulação desse setor e aumentar os mecanismos de proteção ao usuário e a segurança jurídica. Esse ato em conjunto com a instrução normativa da Receita Federal, que estabelece padrões operacionais para reportar as transações envolvendo criptoativos, tem, segundo eles, o objetivo de proteger a integridade dos participantes. Porque o mercado de criptomoedas tem crescido bastante aqui no Brasil. O sistema existe para não ter a mão de órgãos públicos, mas isso era visto que ia acontecer, né? Só que, de outro ângulo, pode ser até um ponto importante por dar uma segurança maior para quem não tem conhecimento ainda de mercado e que quer entrar no mercado cripto e começar seus investimentos. Vamos ver o que vai dar, né? Imposto a gente já tem que pagar sobre os trades mesmo, de qualquer jeito, né? Então que regulamente torne legal logo fazer isso no país. Até porque nem nossos vídeos não podemos impulsionar porque não é permitido no Brasil. São raros os que são aprovados. Se tiver a palavra Bitcoin, criptomoeda ou blockchain, não pode porque não é permitida a veiculação no Brasil. Vocês acreditam nisso? Mas o imposto tá de boa. Aí nessa hora é válido. Vamos ver no que dá. Não temos controle nenhum sobre isso mesmo. Real segue em queda livre com desordem na equipe do ministro da Economia. Pessoal, a moeda brasileira foi a que mais perdeu valor no mundo perante o dólar. Inclusive, temos um vídeo que a Catiane fala especialmente disso, das consequências. Tudo desorganizado, né? 2 secretários pediram demissão porque não estavam satisfeitos com o andamento da privatização e da reforma administrativa. Então, cadê a credibilidade? A nova proposta de reforma do ministro resulta na maior tributação de consumo do mundo, tipo, do mundo mesmo. A gente se questiona, nossa, como a gente paga tanto e não vemos o retorno para a população? Tá aí. Então, essa é a maneira que o governo vê para tirar o real do fundo do poço, como sempre, às nossas custas. É só tributar até o cafezinho que a gente paga ali na padaria, que custa R$4, mas só de imposto eu pago R$1,80. A casa está totalmente
totalmente fora de ordem, enquanto isso o real está despencando. Os brasileiros perdendo poder de compra, as reservas indo ralo abaixo. Vejo a economia brasileira no seguinte cenário, tentando sair de uma areia movediça, se afundando cada vez mais. Olhem só a concorrência desleal que os bancos estão fazendo com as corretoras de criptomoedas. A corretora Mercado Bitcoin abriu uma representação no CADE, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, porque as instituições bancárias tradicionais estavam fechando as contas das exchanges. Isso mostra claramente uma conduta anticompetitiva que os maiores bancos, que todos nós conhecemos, estão fazendo. Os donos de bancos sabem claramente que as criptomoedas são um meio alternativo, sim, inovador e com menos burocracias para realizar transações, pagamentos e ainda investimento. Bom, se bem que de digital a Caixa conseguiu criar até a fila virtual, né? Eles conseguiram simular muito bem. Eles não têm como alegar que os ativos digitais estão relacionados com crimes ou atividades ilegais nas corretoras, porque isso não existe. Até pode ser que os criminosos usem, mas não que o Bitcoin seja criado para isso. Então é assim, já que eu não posso puxar o tapete deles desse lado, porque eu não tenho motivo nenhum, eu dificulto a vida deles por aqui. Nitidamente conseguimos perceber que estão agindo de maneira proposital, criando essas barreiras desnecessárias só para dificultar, sem sentido nenhum, contra as corretoras. Criptomoedas Monero e Dash são impedidas pelo governo brasileiro e grandes bancos de serem listadas em corretoras. Estão tentando a qualquer custo derrubar o que é inabalável. Ficamos sabendo disso através do anúncio que a corretora Bitcoin to You fez sobre a listagem de novas criptomoedas. E ao serem perguntados sobre a Monero, o CEO da corretora falou que o governo e os bancos não permitiram a listagem não só da Monero como também da Dash. Sem falar muito sobre, o empresário disse que os grandes bancos comunicaram que se a exchange listasse essas criptos, ele teria sua conta encerrada. A gente não gosta nada de notícias assim, mas vejam por outro lado. Essa preocupação dos bancos e governos, na verdade, ajuda a destacar o potencial desses ativos. Por que você acha que eles temem tanto a Monero e a Dash? Porque a Monero e a Dash são irrastreáveis. Elas têm um padrão diferente do Bitcoin, que protege a privacidade dos usuários. O Bitcoin oculta os dados, mas não oculta a origem e destino. Aí, com tempo de sobra, dá para cruzar os dados e achar de onde foi saindo aquele montante. Mas essas outras criptos, elas ocultam o remetente, o destinatário e a quantia envolvida em cada transação. É claro que essas moedas podem ser aproveitadas por criminosos e lógico que nós somos contra isso. Só que a gente sabe que o Estado e os bancos não estão nem aí para a população. O medo não é esse, o medo é outro. Enfim, o chefe de desenvolvimento da Monero falou que uma grande empresa de advocacia vai mostrar como o uso do view case, que são as chaves que permitem a visualização das transações, vão tornar a cripto compatível com as regras da KYC e AML, que seriam as informações cadastrais, e a AML é a prevenção de lavagem de dinheiro. Ou seja, vai ser impossível banir a Monero e acredito que tão logo a Dash também. O que os bancos e os governos estão fazendo é postergar o inevitável. O governo argentino está ensinando como comprar criptomoedas. É isso mesmo. A Argentina começou a dar os primeiros passos no mercado cripto e prepara um guia para iniciantes entenderem a compra e comercialização de criptomoedas. Bem interessante, hein? Como você vê essa importância por parte do governo, Catiane? Pois é o aceita que dói menos, mas eles já vão dar um jeito de estragar tudo. Afinal, é o Estado, eles sempre conseguem dar um jeitinho. Até porque essa aceitação de quem tanto se omitiu a aceitar e tanto resistiu, tá fácil demais agora. De acordo com a Forbes, cerca de 16% da população adulta argentina compra criptomoedas. Principalmente agora, para fugir da inflação, da própria moeda e manter alguma reserva de valor. Mas o governo impôs uma taxa fixa de 15% de imposto sobre as transações. Quando teme muito e depois aceita muito fácil, tem coisa aí, né?
Estado sendo Estado, querendo sempre tirar a fatia dele. Goldman Sachs investiga a criação de sua própria stablecoin. Parece que o grupo financeiro multinacional americano de investimento também está acordando para o potencial das criptos. A informação foi dada pelo novo chefe pró-blockchain de ativos digitais do grupo. Ele disse em entrevista: nos próximos 5 a 10 anos, poderemos ver um sistema financeiro em que todos os ativos e passivos são nativos de uma blockchain e com todas as transações acontecendo nativamente on-chain. O fato é que houve um aumento no interesse nas criptomoedas por parte de alguns clientes da Goldman, porque as pessoas estão se ligando e elas querem explorar esse universo cripto e fazer parte dele. A Goldman é uma referência muito importante porque é uma das principais empresas globais de banco de investimento. Ela é sediada em Nova York e ela foi fundada há muito tempo, em 1869, então são só 151 anos. É uma instituição com muito peso, que está reconhecendo os ativos digitais e a blockchain, então isso não é uma coisinha qualquer. E sobre a stablecoin que eles estão explorando a viabilidade comercial em criar, o que é uma stablecoin? São moedas estáveis. É uma criptomoeda que o preço fica sempre muito próximo à moeda estatal. Você une a transparência e a segurança da blockchain à estabilidade de uma moeda fiduciária. É uma tecnologia que pode ser utilizada para qualquer outro tipo de lastro, como ouro, euro, petróleo, etc. Ela vai oscilar conforme esse outro ativo oscilar. De forma bem simples. Um exemplo é o USDT ou USDC, é o dólar digital. Warren Buffett aposta em ouro e investe 560 milhões de dólares em ações de mineradora canadense. Num cenário de grandes incertezas e juros negativos, o ouro é a nova aposta do mega investidor que um dia zombava de investimentos em metais. A companhia do Buffett, a Berkshire Hathaway, tem como maior foco o investimento de longo prazo. Mas longo prazo raiz mesmo, não aquele longo prazo Nutelinha de chamar 2 anos de investimento de longo prazo. É acima dos 30 anos. E está mostrando uma visão de solidez da empresa no mercado do ouro. Ele que em 2011 disse que o ouro é um dos ativos preferidos quando investidores estão com medo de outras classes de ativos, principalmente papel moeda, e ainda disse que o ouro tem 2 deficiências, não é útil e nem produz valor. Podemos dizer então que o mega investidor está considerando outras formas de reserva de valor? Mesmo aqui um dia criticou? Mais ou menos. Eu até ia dizer, o jogo virou. Mas se parar para pensar bem, ele não está investindo no ouro. Ele está investindo em ações da mineradora. Com a crise acelerada pela pandemia, o ouro vem registrando uma forte valorização. Essa disparada aí é por causa dos cortes nas taxas de juros do Fed, que estão historicamente mínimas. E também pela significativa queda nos investimentos dos títulos públicos do governo americano. Eu falo sobre esse cenário nos Estados Unidos num dos nossos vídeos, eu vou deixar o card no final aqui para vocês verem melhor como essa crise dos Estados Unidos atinge a gente. E se o ouro está se valorizando assim, os investidores em ações de mineradoras de ouro estão se jogando nesses ativos. E se o Buffett passou a investir em uma mineradora de ouro, pode ser que um dia ele olhe para as moedas digitais. A maior empresa de serviços públicos do mundo, a State Grid Corporation of China, adota blockchain para autenticação de identidade digital. Uma filial da companhia aplicou a tecnologia blockchain na autenticação de identidade digital dos profissionais de comunicação de informação e inspeção de transporte. O objetivo é obter informações dos usuários sobre a rede para garantir segurança. Como você acha que a blockchain está redefinindo esse conceito de segurança digital? A blockchain fornece para a gente uma visão bem mais ampla da segurança de informações, principalmente a parte de segurança da identidade do usuário, as transações, a infraestrutura de comunicação, porque tudo isso acontece por meio de processos transparentes. Eu vejo isso como uma necessidade cada vez maior no mundo conectado como o que a gente tem hoje. As empresas estão aí sempre reforçando as defesas contra ataques de hackers e fraudes. Então a blockchain é uma alternativa.
Porque os dados ficam armazenados de forma descentralizada, e isso é muito mais seguro. Porque quanto maior a descentralização, mais os hackers têm que investir para poder conseguir concluir um ataque. E olha só essa notícia, um novo projeto do governo do estado do Paraná vai usar a tecnologia blockchain como ferramenta de combate à corrupção. É um projeto chamado Harpia, descrito pela Agência de Notícias do Paraná como o mais ambicioso e inovador do governo. O intuito é cruzar informações para que as autoridades possam melhorar o trabalho de controle. O controlador-geral do Paraná disse que com esse acompanhamento saberão se houve qualquer modificação no contrato ou na execução da obra e em que momento do processo ela ocorreu. Algo saindo da norma, a situação vai ser apontada ainda na fase inicial, dificultando o máximo de irregularidade no processo. Isso eu chamo de transparência. Se for parametrizado certo, ninguém vai conseguir burlar. Eu quero ver o jeitinho brasileiro, como vai se instaurar aqui. Mas é só um projeto por enquanto, né? Seria um enorme salto mesmo começar a valer essa tecnologia de combate contra a corrupção no Brasil. A maior facção do Brasil, segundo autoridades, o PCC, primeiro comando da capital, pode estar envolvido com o esquema de pirâmide de criptomoeda em Santos, no litoral paulista. Essa informação é decorrente de uma investigação realizada pela polícia de São Paulo. Pela reportagem da emissora Band, o grupo tem um sofisticado esquema de lavagem de dinheiro e chega até mesmo a usar o Bitcoin nas operações. Então a polícia está investigando o uso de criptomoedas dentre as inúmeras formas de ocultação de dinheiro. Tem até mesmo o envolvimento de uma corretora de criptomoeda nesse esquema, segundo os investigadores. A corretora teria recebido 300 milhões vindos de uma pirâmide. Não foi mencionado o nome da corretora. Existia a BWA, que era uma corretora também sediada em Santos, que conseguiu entrar em processo de recuperação judicial, e eles alegavam dívida de mais de 295 milhões depois de deixar de pagar os clientes desde novembro de 2019. Já é muito difícil a população conseguir entender as criptomoedas e ainda vem mais essas fraudes, pirâmides que usam o nome do Bitcoin. Infelizmente, para quem não vai a fundo e conhece mesmo o mercado cripto, sempre vai ver com esses olhos as criptomoedas. Até porque a mídia dá a notícia e não explica o que é o Bitcoin, o que são as criptomoedas, qual o real papel delas. Aí o povo vai deixando passar essa alternativa, né? Os Estados Unidos prenderam um brasileiro por comandar um golpe que provocou um prejuízo de 20 milhões de dólares em diversos países. Gutenberg dos Santos, que sempre usava nas suas palestras o ex-jogador de futebol Cafu como garoto propaganda, foi preso na capital do Panamá. Herbit Club é uma pirâmide que oferecia promessas de lucros fácil com criptomoedas que se espalhou por vários países, inclusive o Brasil. Segundo as acusações, Gutenberg coordenava uma fraude internacional e uma rede de lavagem de dinheiro. A Herbit Club era uma fachada para o esquema. Em 2017, o golpista já tinha sido condenado pela CVM dos Estados Unidos e foi obrigado a devolver mais de $1 milhão. É clássico, é a velha história de sempre. Eu te juro que não consigo entender como pode dar certo uma coisa dessas que é sempre igual. Nunca tem uma pirâmide que tu olhe e diga: nossa, nem eu percebi que era uma pirâmide. É o mesmo roteiro, promessas de retorno exorbitantes sobre investimentos ilusórios. Eu não consigo entender como as pessoas caem nessa ainda. E o trágico é que elas caem em uma e vão procurar outra. Tudo isso acontece por pura ganância. Infelizmente, as pessoas preferem entregar o dinheiro na mão de golpistas do que se aperfeiçoar no assunto, estudar, saber fazer. Eu não sei por qual motivo, talvez por acharem que não consigam, que só os experts sabem mexer com essas coisas, sei lá. Cara, não é não tem uma fórmula mágica, mas também não é um bicho de 7 cabeças. É mais fácil do que recuperar o dinheiro que se perde nesses esquemas depois. Essa estratégia que eles usam das figuras famosas é clássica. Nesse caso foi o Cafu. Pouco tempo atrás teve a 18K do Ronaldinho. São as iscas para chamar a atenção da galera. E estão sempre surgindo, cada semana um diferente. Um dos nossos propósitos é levar o conhecimento para vocês sobre as criptomoedas, para que vocês se sintam motivados e confiantes em iniciar os investimentos no mundo cripto. E em primeiro lugar seguros, né? Porque os golpes sempre vão existir em todos os lugares.
O que separa o joio do trigo é o conhecimento. Só isso. Comenta aí qual notícia você acha que teve mais impacto para as criptomoedas esse mês. Se inscreva no canal e nos sigam nas redes sociais. Até!